Partezinha 2, bebês. Por onde a gente começa? Começa definindo o seu principal sonho. Rodrigo, mas você fala tanto assim que a gente tem várias áreas, e tem. Mas se você for parar para dar conta de todas as áreas ao mesmo tempo, de alavancar tudo de uma vez, você vai enlouquecer. Você consegue dar um pouco de tempo para cada coisa, você consegue não equilibrar, mas você consegue distribuir tempo para cada coisa. Se eu fosse equilibrar, o que iria acontecer é que 2 horas eu tinha que dormir, 2 horas eu tinha que dar, se fosse equilibrar na verdade, né? 2 horas eu tinha que dar atenção à minha família, 2 horas eu tinha que dar atenção ao meu casamento, 2 horas eu tinha que dormir, 2 horas eu tinha que fazer não sei o quê, 2 horas eu tinha que fazer não sei o quê. Não é equilibrar, é distribuir. Então você pode distribuir seu tempo para conseguir dar atenção a cada coisa. Mas se você se você tem um sonho, se você tem um sonho que arde no seu coração, você precisa se concentrar nele. E às vezes não, na maioria das vezes você não consegue fazer isso com 3 sonhos ao mesmo tempo. Então você pega um sonho principal, no máximo 2 sonhos, e aí você foca nele e faz, eu vou fazer esses 2 sonhos aqui que eles conseguem caminhar até independentes, eu não divido força com eles, eu consigo alavancar. Então, defina seu sonho principal. Primeiro ponto. Nesse processo de definir seu sonho principal, esse sonho, ele vai ter que ter dentro dele um objetivo muito poderoso. Por quê? Porque na hora que você levanta, que você está sem vontade de fazer, esse objetivo poderoso aqui, ele faz com que você levante mesmo não querendo. Esse objetivo poderoso é o seu porquê forte. Então eu preciso olhar para o meu sonho, eu preciso visualizar o meu sonho, eu preciso me fazer a seguinte pergunta: esse sonho realmente ele mexe com o meu coração? Ou eu estou colocando simplesmente porque eu quero ter uma vida melhor? Eu estou colocando simplesmente porque eu quero ter algo melhor? Ou será que realmente é um sonho que faz o meu coração mover? Qual é o porquê que está por trás disso? Você precisa achar um porquê forte. E para isso aqui realmente ser um fogo dentro de você, você precisa estar embriagado. Eu botei aqui, ó, esteja embriagado da visão. Pense todos os dias, fale para você todos os dias, imagine e seja. Eu acho que foi Gil que fez um comentário ontem, que ela disse assim, foi Gil? Não, foi Priscila. Priscila disse assim, todos os dias eu tenho meu caderno dos sonhos, eu leio o meu caderno dos sonhos e de noite eu também falo sobre os meus sonhos. Ela fez até uma pergunta, eu disse, acho que ela perguntou isso, né, se precisava fazer as 2 coisas. Eu disse, não precisa fazer as 2 coisas, mas se você junta as 2 coisas, se você está pensando o tempo todinho, se você está embriagado da visão, se você pensa todos os dias, se você fala para você todos os dias, se você imagina e você começa a se tornar, como é que você não vai conseguir? Se você respira o negócio todos os dias. Lembra da aula que a gente falou no Team Coaching sobre circunstancial? Que tem gente que perde 1 hora por dia com coisas circunstanciais, que você vai ver no final do ano, você perde 365 horas, essas 365 horas é uma especialização de alguma coisa, aí a pessoa ela quer se desenvolver, por exemplo, na área financeira. Você imagine ela ter 365 horas estudadas sobre a área financeira, todos os dias, ela passar o dia inteiro encontrando formas de ganhar mais dinheiro e conseguir administrar muito bem o dinheiro que ela ganha. Qual é o resultado da vida dela depois de 1 ano? Esteja embriagado da visão, pense todos os dias, fale para você mesmo todos os dias, imagine e seja. Depois desses pontos, qual é o próximo passo? Transformar meu sonho em meta. O que é que separa um sonho de uma meta, Rodrigo? O que é que separa um sonho de uma meta realizável? Porque tem gente que sonha, né? Tem gente que é muito fácil fechar os olhos e você dizer assim, eu quero morar naquela casa, eu quero ter aquele relacionamento, eu quero ter aquela vida financeira, eu quero meus clientes desse jeito, eu quero a minha empresa dessa forma. É muito fácil. Tem um bocado de gente aí que quer botar você para funcionar, chegar em outros níveis, e o que ela faz é só ativar isso aí em você, né? Fecha os olhos, veja, e você tá não sei o que, e você tá indo, e não sei o que, e você tá lá, e que maravilha, tal. Aí chegar na hora do processo realmente acontecer, o processo não acontece. Por quê? Porque a pessoa começa a errar daqui, ela não sabe transformar o sonho dela em meta. E aí todos vocês já sabem, a gente já conversou sobre isso, como é que se transforma sonho em meta, né? Primeira coisa tem que ser detalhado, eu preciso detalhar. Detalhar foi ontem quando eu perguntei para a Wagner, a Wagner disse, eu consegui visualizar,
Eu disse, aonde é, Wagner? Lá na Prudente, lá perto, não sei da onde. Eu disse, quantos metros quadrados tinha, Wagner? Pode ser 50, 50 tá bom. Ou seja, não está claro. Porque se estivesse claro, você já saberia qual era o espaço que você precisa para fazer determinada coisa para gerar o resultado que você queria. Então, a primeira coisa é você detalhar o seu sonho para ele se transformar numa meta. Você precisa ter uma data. Essa data, a galera bota assim, é em 2022, é em 2025. A data tem que ser dia, tem que ter mês e tem que ter ano. Então, quando você for estabelecer uma data, você vai estabelecer, é dia tal, do mês tal, do ano tal. Aí, para ajudar dentro desse processo, precisa ser desafiador, mas precisa ser realizável. Então, você vai pensar em todo o processo na sua cabeça. Você vai construir a meta, vai detalhar, vai colocar data. É desafiador, porém realizável? É. Massa. Rodrigo, e se for desafiador, porém realizável, e chegar assim, faltando 6 meses, eu vi que não vai dar. Bem-vindo à vida, meu amor, que as coisas não acontecem sempre na data que você quer. Aí é a hora de você parar, replanejar, ver aonde você está errando, aonde você está indo bem, reprograma e ver quando é que vai dar. Tem gente esperando, dizer assim, minha meta é até o fim do ano. A pessoa vai lá, até o fim do ano. Aí vai chegando até o fim do ano, a pessoa fica angustiada. Não vou bater, não vou bater, não vou bater. Mas não para ajustar o processo no meio do caminho. Isso é uma irresponsabilidade. Você necessariamente tem que parar para ajustar o processo no meio do caminho. Mas para construir a meta em si, você passa por isso. Detalhado, data para acontecer, desafiador, porém realizável e controlado por você. Teve um bocado de gente agora que teve que reprogramar todas as metas porque entrou na pandemia. Então, para muita gente, tudo mudou. Foram forçadas a fazer isso. Tem gente que nem parou para planejar ainda. Mas tem gente que vai no dia a dia e não para rever os processos, as metas, as coisas andando, ver o que é que pode diminuir, o que é que pode aumentar, o que é que pode fazer, onde é que pode ajustar. Então, você transforma o seu sonho em meta, sendo detalhado, com data para acontecer, desafiador, porém realizável e controlado por você. Por isso aquilo, aproveita a jornada, aproveite muito bem a jornada, meu amor. Estou fazendo isso agora, ajustando a meta, inclusive para mim, exatamente, aquela do carro, né? A planilha financeira está sendo excelente para reprogramar a meta, exatamente, isso aí. Eu ia dar seu exemplo, mas deixei para lá. Foi aqui, beleza? E aí você pegou a meta, né? Você começou a construir a meta, você deixou lá a meta visível para você. Você está embriagado na meta. Gente, se você fizer alguma coisa daqui meia boca, vai ficar muito fácil de você falhar. O William, tá com o áudio ligado. Do lado esquerdo inferior, aperta o microfone. Se você não seguir essa parte do processo, vai ficar muito fácil de você falhar. Então, se você não é embriagado da visão, se você não está embriagado da visão, se você não está falando para você todos os dias, se você não está imaginando, se você não está sendo, se você não está pensando todos os dias, é mais fácil de você falhar. Se você não tem um motivo forte, é mais fácil de você falhar. Se você não transforma seu sonho em meta, é mais fácil de você falhar. Rodrigo, mas se mesmo assim eu errar, erre muito, erre rápido, erre barato, nunca erre nas mesmas coisas e sempre aprenda com os erros. Bem-vindo à vida. E quando a pessoa ela começa a fazer e algumas coisas começam a dar errado, ela começa a questionar a identidade dela. Na verdade, ela começa a achar que o comportamento dela é a identidade dela. Aí a pessoa começa a dizer o quê? Porque eu não sou focado, não. Porque eu não sou determinado, não. Porque realmente eu sou meio preguiçoso. Porque eu sou indisciplinado. Toda vez que você diz eu sou, você está dizendo que faz parte da sua identidade. Então, quando você fala que você é indisciplinado, que você não é focado, que você não é determinado, que você não consegue, que para você é difícil, você está dizendo assim, isso aqui faz parte da minha identidade. Gustavo, desliga o áudio. E você não é desfocado, você não é preguiçoso, você não é disciplinado, você só não está treinado. Bota aí bem grande, essa daí você tem que botar bem grande. Você não é indisciplinado,
você não é desfocado, você não é preguiçoso, você só não está treinado. Porque quando você está falando sobre estar treinado, você está falando sobre comportamento. E comportamento você muda. Você não está escrevendo, essa daqui é importante, viu? Você não é desfocado, você não é preguiçoso, você não é indisciplinado, você só não está treinado. E aí é aquilo que a gente falou. Faça 10 minutos por dia, mas faça. Faça 5 minutos por dia, mas faça. Porque esse processo de você ir treinando, ou seja, fazendo, você começa a dizer para o seu cérebro que você sim está saindo do lugar que você está realizando. 0,5% todos os dias. Comportamento é ajustável. Faça 10 minutos todos os dias, que seu comportamento ele vai se ajustando. Faça 5 minutos todos os dias, mas seu comportamento ele vai se ajustando. Contanto que seja quando? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Rodrigo, eu sei exatamente a minha dificuldade para imaginar o que eu quero daqui a 10 anos. Você sabe também o motivo. Não sei o que fazer real. O que fazer? Colocar contra a parede de uma vez por todas? Eu vou lhe dizer a mesma resposta que eu dei para uma menina aqui, não sei se ela está aí hoje. Acho que não. Porque hoje ela tinha aula. Mas a resposta é o seguinte. Quando se trata sobre casamento, a minha visão é o seguinte. Dá um tempo que eu estabeleço para que eu faça tudo que é possível. Eu lembro de quando eu estava fazendo uma live, que eu peguei você para fazer essa live comigo lá em São Miguel do Gostoso, e eu perguntei para você como é que estavam as suas notas em amor, em atenção, em carinho e etc. Aí talvez você diga, Rodrigo, mas como é que eu faço se eu estou fazendo e a pessoa não está dando retorno? É exatamente isso que eu estou dizendo. Você tem que estabelecer um tempo. Então, Rodrigo, eu vou fazer durante 1 mês, durante 2 meses, durante 3 meses, é o tempo que você que vai dizer. E eu vou fazer 100% sem esperar nada em troca. Todas as minhas notas elas vão ser 10. E aí, se dentro desse período nada acontecer, eu vou ter a minha consciência tranquila que eu tomei a decisão certa de sair desse relacionamento. Mas se você não fizer 100%, você só vai ter um alívio de uma dor temporária, quando você poderia ter feito 100% e ter provado que a sua teoria estava errada. Depois, se você quiser, você fala comigo no privado sobre isso. Então, 0,5% todos os dias, porque o nosso comportamento é ajustável. Se você se acha desfocado, preguiçoso, disciplinado, porque você não está treinado, o que é que você tem que fazer? Treinar. Quando? Todos os dias. Até você ter orgulho do seu processo de imersão. Quando você tiver orgulho do seu processo de imersão, aí você diz assim, porra, o negócio agora está andando. Aí você vai ver andar de verdade. E aí os passos, qual é? Então vamos lá. Passo a passo dentro desse processo. Eu tenho um sonho, transformei meu sonho em meta. E aí essa meta ela pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Eu tenho que ter uma submeta para daqui a 1 ano. Então você necessariamente tem que ter uma submeta para daqui a 1 ano. Isso aqui é o passo a passo agora, tá? E por que você tem que ter uma submeta daqui a 1 ano? Simples. Porque o nosso cérebro ele tem problema com coisa que é muito longe. Alguém já passou pelo processo de estar fazendo uma prova da escola. E aí a prova de matemática daqui a 1 mês, aí você está bem de boa. Aí falta 3 semanas, aí você está de boa. Falta 2 semanas, você está de boa. Falta 1 semana, você ainda está de boa. Falta 2 dias para a prova, você faz, meu Deus do céu, a prova de matemática é daqui a 2 dias, eu não sei de nada. Não estudei nada, nem assisti às aulas. Alguém já passou por isso? Pronto, é o cérebro da gente que gosta de procrastinar a dor. Quando ele sabe que você vai ter a dor de alguma coisa, ele prefere adiar. Então o que é que a gente faz? A gente pega esse sonho, transforma ele em meta, seja daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, faz uma meta para daqui a 1 ano, uma submeta, pega essa submeta de 1 ano e faz a seguinte pergunta para você: quem eu preciso me tornar para que eu consiga alcançar isso aqui em 1 ano? Então você faz submeta de 1 ano e depois você faz a submeta de 1 ano, você se faz a pergunta: quem eu preciso me tornar para que essa meta, submeta de 1 ano, ela seja realmente batida. Passo 3. Quais são os 3 principais conhecimentos que eu preciso ter para que essa meta ela seja alcançada?
ou essa submeta? Tudo que a gente falar agora, ou do conhecimento, da habilidade, a gente está falando desse 1 ano. Então é mais ou menos assim. Estou falando aqui do sonho, eu estou falando da meta. Aí eu estou falando de 1 ano. Aí para 1 ano, o que é que eu preciso ter? Eu preciso saber quem eu preciso me tornar. Eu preciso me perguntar quais são os 3 principais conhecimentos que eu preciso ter para conseguir bater essa meta de 1 ano. E o que é 3 principais conhecimentos, Rodrigo? Quais são os 3 principais estudos, conhecimentos, o que é que eu preciso saber de fato para que essa meta ela seja batida em 3 anos, em 1 ano? Que tipo de conhecimento eu preciso ter? Então você pega, por exemplo, vamos botar Dali do Pitada de Amor. Ela quer fazer com que o Pitada de Amor, sei lá, quintuplique o faturamento em 1 ano. Ela precisa entender de quê? Ela precisa entender de escalar. Como é que ela escala? Ela escala pela internet e ela escala de meio físico. Ela escala através de aumentando pessoas na produção, ela vai precisar entender de quê? De gerenciamento de pessoas. Então ela vai precisar entender de gerenciamento de pessoas, vai precisar entender de internet e vai precisar entender de vendas. São os 3 conhecimentos que ela precisa mais ter. E aí eu vou dar uma estratégia para vocês que eu sofri na pele, esse processo aí. Quando você for contratar pessoas, consultoria, alguém que vai lhe orientar sobre alguma coisa, tenha um mínimo conhecimento, ou ao mesmo tempo que as coisas estão se desenvolvendo, tenha conhecimento mínimo daquilo que está acontecendo. Vou contar por quê. Porque eu contratei uma determinada consultoria para a minha empresa, e aí depois de 1 mês as coisas não andavam, depois de 2 meses as coisas ainda não estavam dando, depois de 3 meses as coisas ainda não andavam, e aí depois de 3 meses eu comecei a estudar o processo, comecei a entender como é que tudo aquilo funcionava. E aí quando eu comecei a entender tudo aquilo que funcionava, eu vi que tinha 2, 3, 4 erros que eram primordiais para que o negócio não tivesse alavancado. Mas eu demorei 3 meses para poder entender isso. Então você precisa ter conhecimento, mesmo que você contrate pessoas. Eu vou contratar alguém para gerenciar, eu preciso ter o conhecimento mínimo para fazer isso, para estar junto com essa pessoa, por exemplo. Então, quais são os 3 principais conhecimentos e quais são as 3 principais habilidades? Porque, por exemplo, eu posso ter o conhecimento sobre venda, e aí eu vou contratar alguém para vender e etc. Mas muitas vezes eu tenho conhecimento, mas não tenho habilidade. Você imagina uma pessoa que entende sobre saúde, pega uma criatura, um autodidata em saúde, em cirurgia, medicina, remédio, não sei o que, ele pode estudar 100 livros, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ele só vai realmente conseguir resultado na hora que ele aplicar. O que é aplicar? Habilidade. Então, quais são as 3 principais habilidades que é o fazer? Quais são as 3 principais coisas que você precisa saber fazer para que você consiga alcançar essa meta de 1 ano? Então, submeta de 1 ano, quem você precisa se tornar, quais são os 3 principais conhecimentos que você precisa ter e quais são as 3 principais habilidades que você precisa desenvolver. Como é que você desenvolve uma habilidade? Treino, 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 treino. Quem tem problema de dizer não, começa a dizer 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, começa a dizer uns nãos mais fáceis, depois começa a dar uns nãos medianos, daqui começa a dar uns nãos mais fodásticos. O que aconteceu? Ela treinou, 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 até estar aqui em cima. Quem vai para a academia? Começo é complicado, o músculo não se desenvolve, você vai, aí vai passando o tempo, você vai começando a se acostumar, você pode até saber fazer todos os exercícios, você pode ter toda a teoria, mas o que é que vai fazer? Transformar seu corpo no que realmente quer. É o treino, 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 treino. Então a habilidade é o treino. O conhecimento é o que você precisa adquirir de informação para conseguir chegar nessa meta de 1 ano. Então submeta de 1 ano, quem você precisa se tornar, quais são os 3 principais conhecimentos que você precisa ter, quais são as 3 principais habilidades. Aí o que é que você faz? Você pega essa submeta de 1 ano e faz uma submeta de 3 meses. Para quê? Para ela ficar mais perto ainda. Então eu tenho a minha meta, eu tenho a minha submeta de 1 ano e eu tenho a minha submeta de 3 meses.
E por que eu tenho uma submeta de 3 meses? Porque é mais fácil de enxergar 3 meses do que enxergar um ano. Pode mudar muita coisa em um ano, mas em 3 meses muda menos coisa do que em um ano. Então, quando eu digo assim, pô, em um ano eu vou estar aqui, mas em 3 meses eu vou estar aqui. E aí eu passo pela mesma peneira, né? Eu pego em 3 meses. 3 meses. Detalhe, tem data para acontecer, é desafiador, porém realizável, é controlado por mim. Beleza. 3 meses feito. Depois eu quebro essa meta de 3 meses em quê? Meta de 30 dias. Então o que é que eu fiz? Um ano, trimestre, mês. Um ano, 3 meses, mês. Se eu olhar no dia de hoje, hoje é que dia, hein? 27, é 28? 28. Rodrigo? Oi. Eu sempre achei que a gente deve começar de um mês, 3 meses, de 6 meses e um ano, não ir de frente para trás. Exatamente, porque você vai do maior e vai afunilando. Porque você sabe exatamente onde você quer chegar. Porque senão acontece o que a gente conversou ontem, né? Eu vou fazer minha visualização aqui de um ano. Beleza. Aí para você estar claro um ano, eu pergunto, mas em 10 anos, o que é que você consegue enxergar? Não, a pessoa só consegue enxergar quando ela chega daqui a um ano, ela diz assim, pronto, agora eu vou para onde? Ela não tem direcionamento. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a meta top, você faz a submeta anual, você faz a submeta de 3 meses, você faz a submeta de um mês, pega essa submeta de um mês, aí volta para aquele aprendizado que a gente falou, né, sobre a amendoim da semana. Então, você pega um mês, ele é dividido em 4 semanas, e eu faço a seguinte pergunta, hoje é quinta-feira. Até a próxima quinta-feira, o que é que eu vou ter realizado durante a semana que eu vou ter muito orgulho? Qual vai ser minha grande vitória durante a semana? O que é que eu vou ter organizado, o que é que eu vou ter feito, o que é que eu vou ter desenvolvido? Aonde eu vou ter chegado na próxima semana para eu dizer assim, caramba, que orgulho. Então o que é que eu faço? Eu pego essa meta de 30 dias e quebro ela em semanas. Eu pego assim, daqui a uma semana o que é que eu quero alcançar? E eu defino o que é que eu quero alcançar. E aí depois que eu defino o que eu... Oi. Eu, assim, pra mim, assim, o que mais me atrapalha é que a vida inteira eu não pude me programar pra 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, por isso que eu ia fazendo tudo que aparecia na minha frente. É por isso que eu fiz curso de maquiadora, eu fiz curso de culinária, eu fiz curso de direção financeira, eu fiz curso de guia de turismo, eu fiz curso de pintura em artesanato. Porque eu estava sempre fazendo o que dava pra eu fazer dentro de qualquer coisa que eu estava vivendo. Você vai sair quando de Natal agora? Eu não sei. Provavelmente tão cedo, mas eu sou muito aquela coisa que você perguntou, hoje você não abriria a mão nunca, da minha família, do meu marido. Então, por ele, eu dei pra tudo quanto é lugar desse país. Eu dei não, beleza, mas o que é que acontece? O que é que aconteceu com você por causa disso? Você começou a mudar de lugar, e quando você começou a mudar de lugar, você tinha que se reinventar. E aí quando você chegou agora dessa última vez aqui em Natal, você já estava completamente sem esperança nenhuma. O que é que você tem que fazer agora? Viver o agora. O que é que você tem para agora? Você planeja daqui a 1 ano, você planeja daqui a 3 meses, você planeja daqui a 1 mês e você planeja essa semana. E seja a melhor que você puder. Você sabe por quê? Porque se você sair daqui no próximo ano com conhecimento específico relacionado a vendas, a estruturação da Soulfit e sei lá o que, e você for para qualquer outro lugar, você teve tanta certeza do que você quer de verdade que você vai chegar lá e vai implantar do mesmo jeito que você fez aqui, se adaptando ao que aconteceu lá. Meu maior problema hoje é esse. Tanto que eu coloquei. Não é o seu... É o seu problema enquanto você acreditar que é o seu problema. A partir do momento que você disser assim... Foi o meu problema. Pronto. Foi o meu problema. Massa. Isso aí. Foi o seu problema. Porque, tanto que eu falei que o meu ponto forte eu acho que é resiliência. Eu estou sempre me reinventando. Eu dobro, mas não quero. Aí vamos lá. O lanche inteiro... O que é que você tem que fazer agora? Valeu, obrigada. O que é que você tem que fazer agora? Pegar uma habilidade... Resiliência você já sabe que você tem. Beleza, mas qual é a habilidade que você precisa ter para o seu negócio funcionar? Independente de ser aqui, independente de sair em Los Angeles, independente de sair em Caicó, independente para onde você vai. Essa habilidade você precisa... Agora é dominar capacidade
Exatamente. É uma habilidade. Aí você tem que pensar em 3. Essa é uma, faltam 2. E aí você pensa depois e escreve. Beleza? Então você tem aqui, meta dos 3 meses, meta de 30 dias, a sua big win da semana, ou seja, qual é a sua grande vitória dessa semana até a próxima, em 7 dias, e quais são as suas small wins, as suas small victories, suas pequenas vitórias de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, de todos os dias. Então eu tenho uma meta para daqui a 7 dias. Beleza. O que é que eu preciso fazer amanhã para sentir orgulho do meu dia? O que é que eu preciso fazer depois de amanhã para sentir orgulho do meu dia? O que é que eu preciso fazer depois de amanhã para sentir orgulho do meu dia? E essas small victories, elas são pequenas tarefas diárias. Quais são as pequenas tarefas que eu preciso fazer amanhã? Quais são as pequenas tarefas que eu preciso fazer agora, depois de amanhã? Porque eu sei que fazendo essas pequenas tarefas todos os dias, quando chegar daqui a uma semana, eu vou ter essa vitória. Aí eu cheguei em uma semana na vitória, beleza. O que é que eu vou fazer agora na próxima semana? E na outra semana? E na outra semana? Eu juntei vitória de 4 semanas, eu formei o quê? A minha vitória do mês. Eu fiz isso durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu somei minha vitória o quê? Do trimestre. Eu fui fazendo vitórias de trimestre em trimestre, o que é que eu fiz? Bati a minha meta do ano. E dentro desse processo é o quê? Reajustando, 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 reajustando. Porque a vida é desse jeito. Na vida, você reajusta. Nem tudo você controla. Muita coisa você não controla. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que simplesmente reajustar o processo, readequar o processo. Pegou isso aí? E para fechar, anota essa frase aí. Sucesso é fazer 3.000 vezes 3 coisas. E não fazer 3.000 coisas 3 vezes. Sucesso é fazer 3.000 vezes 3 coisas. E não 3.000 coisas 3 vezes. Me confundi de novo. Foi que você anotou aí? Sucesso é fazer 3.000 vezes 3 coisas. E não fazer 3.000 coisas 3 vezes. Sucesso é fazer 3.000 vezes 3 coisas. Ou seja, repetir 3.000 vezes 3 coisas. Que aí você vai adquirindo habilidade. E não fazer 3.000 coisas 3 vezes. Não entendi a pergunta não, Pedro. Abre aí, pergunta. Por exemplo, a meta mensal, a submeta de 1 mês. Certo. Quando ela está chegando no término, está chegando próximo ao 30º dia, por exemplo, quanto tempo antes eu já tenho que planejar a meta do outro mês? Porque eu acredito que não dá para a gente planejar uma submeta mensal de 3 anos, por exemplo. Não, presta atenção. Você sabe para onde você vai daqui a 1 ano, você sabe para onde você vai daqui a 3 meses, você sabe para onde você vai daqui a 1 mês. O que você está fazendo semana a semana é para alcançar essa meta do mês. Beleza até aí? E aí o que é que você vai fazer? Quando você chegar nessa meta, você vai ver se realmente a meta foi batida ou não. Viu? E reajusta. Ok, eu alcancei isso aqui. E agora daqui para o próximo mês, qual vai ser a minha meta? Ah, vai ser essa daqui. Para alcançar essa daqui, eu vou ter que bater que meta essa semana? Qual vai ser minha big win da semana? Essa daqui. Então você sempre faz o ajuste quando você bateu, o ajuste que eu digo da meta seguinte. Quando você bateu na meta, e aí quando você bateu na meta, você sabe exatamente qual foi seu resultado. Aí você consegue ajustar do próximo mês. Isso aqui é a resposta todinha para você, Wagner, que você fez ontem. Você disse assim, o meu problema é que eu imagino, mas eu não tenho ação. Como é que você não vai ter ação com isso aqui? Como é que você não vai ter ação definindo qual é o seu principal sonho? Como é que você não vai ter ação sendo embriagado da visão, pensando todos os dias, falando para você todos os dias, imaginando e sendo? Como é que você não vai ter ação tendo um motivo forte? Como é que você não vai ter ação transformando seu sonho em meta, sendo detalhado, com data para acontecer, controlado e desafiador, porém realizável? Como é que você não vai ter ação sabendo que
Aquilo que você hoje não consegue como resultado, precisa ser treinado, 0,5% todos os dias, ajustando seu comportamento. Como é que você não vai conseguir essa meta? Pegando essa submeta de um ano que você fez, entendendo quem você precisa se tornar e desenvolvendo isso todos os dias, buscando os 3 principais conhecimentos e respirando esses 3 principais conhecimentos, respirando 3 principais habilidades, ou seja, treinando, meta dos 3 meses, fazendo essa meta dos 3 meses, fazendo meta de 30 dias, olhando o que é que você quer alcançar na próxima semana, olhando o que é que você quer alcançar amanhã, como é que você não consegue? Aí se você disser assim, Rodrigo, mesmo com isso aqui, tudo, eu não consigo. Aí a gente pode fazer um negócio bem legal. Você pega o seu dedinho, mindinho. Aí você diz assim, isso aqui que eu estou colocando para mim, de bater essa meta nessa semana, tudo sou eu que controlo. E eu só não faço por procrastinação, eu só não faço por isso, eu só não faço por aquilo. Aí você pega seu dedinho, aí diz assim, Gelmara, se eu não conseguir alcançar isso aqui daqui até a próxima semana, quando eu estiver dormindo, você vai e pode cortar a parte de cima do meu dedo. Entendeu o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que existe todo um processo que você pode seguir. Mas se tem alguma coisa impedindo você de seguir, ainda assim existe uma estratégia que faz você cumprir. Ah, não, ela não vai cortar meu dedo não, mas na semana que eu não conseguir, eu vou dormir na calçada de casa. Eu vou sair correndo nu no meio da rua. Aí eu quero ver. Me ajuda, eu vi. Não, eu estou lhe ajudando. Eu estou lhe ajudando. Eu tenho que lhe ajudar a fazer você ser homem e fazer essa mulher aí do seu lado mulher. Porque o papel na sua casa está invertido. Já sabe quem ela é, né? E eu já sei quem você é também. Ou você começa a assumir seu papel de homem, ela começa a assumir o papel dela de mulher, meu filho. Ou então o negócio vai só piorar. Você é o cara que tem que ser a referência da sua casa. Você tem que matar e morrer pela sua esposa. Você tem que matar e morrer pelos seus filhos. Você tem que olhar para a sua família e dizer assim, eu não vou deixar com que a minha família ela passe qualquer tipo de necessidade. Eu vou realizar os sonhos da minha família. E acordar todos os dias, tomar um banho gelado e bater no peito e dizer assim, eu só acabo o dia quando eu resolver essas coisas aqui, que fazendo isso hoje, amanhã, depois de amanhã, até a próxima semana eu vou bater a minha Big Win da semana, batendo essas Big Win toda semana, daqui a um mês eu vou bater a porra dessa meta, quando passar daqui a 3 meses eu vou estar batendo isso, em um ano eu vou estar realizando meus sonhos. Agora você precisa se colocar como assumindo a postura de homem de verdade. Aí ela baixa a liderançazinha dela, ela tem que deixar você ser homem da relação. Ah, mas ele não se foda. Ele só aprende a tomar atitude se você deixar. Se você não deixar, ele nunca vai aprender, Gilmar. Simples desse jeito. É por isso que tanto casamento acaba, porque a mulher, ela quer ser o homem da casa. Ela foi ensinada a isso. Provavelmente ela viveu numa família em que a mulher tinha que se virar, que não tinha um homem que realmente resolvesse as coisas dentro da casa. Ela virou a mulher que resolve as coisas dentro da casa. Bem, e o seu também. Fechou? Foi bom pra vocês hoje a nossa conversa? Rapaz, não tem um dia que não tá sendo mal não, viu? Que não tá sendo bom não. Que bom, que bom. Realmente não aprendo ou eu aprendo. Amanhã, qual vai ser a sua tarefa amanhã? Sim, tarefa de hoje, né? Deitar, imaginar de novo 10 anos. Você vai ficar forçando essa imagem dos 10 anos. Até ela fluir. Vai forçar a imagem dos 10 anos. Você vai imaginar a sua vida daqui a 10 anos do jeito que você quer. Você vai imaginar a sua vida daqui a 10 anos do jeito que você gostaria. E aí a gente vai forçar esses 10 anos. Depois a gente vai fazer 5 anos, depois a gente vai fazendo 1 ano. E aí a gente vai tendo clareza de processo. Pode ser que quando você começa a imaginar 5 anos, começa a imaginar 1 ano, você veja que 10 anos não é exatamente aquilo. Vai ser ajustado. Mas quando você vai expandindo a sua mente, quando a sua mente ela consegue enxergar aonde você quer chegar, é mais fácil de você encontrar o caminho. Então, tarefa para hoje, enxergar 10 anos. Tarefa para amanhã de manhã, tomar banho na água gelada, na água natural. Desliga o quente lá do seu chuveiro. Por quê, Rodrigo? Porque a água gelada vai fazer com que o seu corpo entenda que você precisa partir para a ação. Quando você toma banho quente, você está na sua zoninha de conforto. Quer começar a sair da sua zona de conforto? Toma banho gelado? Já abre o gelado e já entra. Se você não conseguir vencer seu corpo, entrando na água gelada, amigo, você não consegue nada. Isso é um processo de quê? De trabalhar a sua mente.
Eu vou vencer esse negócio. Eu vou vencer esse negócio. Eu vou vencer esse negócio. Aí você imagina, você acordando já tendo uma vitória. Como é que você acha que vai ser seu dia? Melhor ou pior? Você já vai sair com seu corpo instigado para fazer acontecer. O que é que as pessoas fazem, né? Acorda 5 minutinhos, já vai no chuveiro, banhozinho quentinho e tal. Você vai levantar e quando você levantar, você já vai entrar no chuveiro com água natural. Seu corpo ele já vai fazer assim, ó. Tem que acordar. E aí você já vai acordar para fazer as coisas. Só que você vai fazer o que hoje à noite? Você já vai decidir qual vai ser as suas small victories de amanhã. Ou seja, quais são as 2, 3, 4, 5 coisas que você vai fazer, que você controla, que depende de você, mas que você vai sentir muito orgulho de executar. Então, 3 tarefas. 2 para hoje e 1 para amanhã. A de hoje é fazer as suas small victories de amanhã. Quais são suas pequenas vitórias de coisas que você vai fazer amanhã. Uma delas vai ter que ser tomar banho no chuveiro natural, quando acorda. Aí as outras você decide. Fazer a visualização dos 10 anos. E amanhã de manhã, tomar banho gelado e cumprir as suas small victories. Fechou? Quem já está acostumado com a folha de gestão diária, bote 5 small victories. Mas se você achar que 3 resolve, que você vai ter muito orgulho de 3 coisas que você fez amanhã, bota 3. Só tenha orgulho do seu dia amanhã. Essa é a ideia, você ter orgulho do seu dia amanhã, você ter orgulho do seu dia depois de amanhã, você ter orgulho dos seus dias e tendo orgulho do que você vai bater na próxima semana. Fechou? Foi bom para